Paz, eu quero partilhar com vocês uma palavra. Irmãos, eu quero falar sobre Davi, um jovem que era um jovem segundo o coração de Deus. Davi, irmãos, era um jovem que era filho de Jessé. Davi era o filho mais pequeno, o mais fraco de sua casa. Então, ele era pastor de ovelhas. Nós vemos Saulo, que foi o primeiro rei do povo de Israel, ungido então pelo profeta Samuel. Pois o povo ele achava que o profeta Samuel já estava um pouco velho para guiar o povo. Então o povo pediu a Samuel um rei. E então Deus permitiu, Deus lhes deu um rei. E então o profeta ungiu Saulo, um jovem chamado Saulo, a rei. Então Deus deu um rei ao povo chamado Saulo. Então este foi rei. Ao início, irmãos, Saulo, o rei Saulo, ele era obediente, ele obedecia ao profeta Samuel, o qual o profeta Samuel, ele era a boca de Deus ali para o povo, para o rei. Saulo sempre obedecia a Deus, mas Saulo, o orgulho começou a tomar Saulo, a glória começou a tomar Saulo, e então Saulo, ele começou a se vangloriar, ele começou a se achar, a fazer tudo ao contrário do que Deus queria. Saulo ele já não obedecia mais ao profeta, Saulo já não obedecia mais a Deus. Então, Saulo se desviou da bênção de Deus. Saulo se desviou da proteção de Deus. E então, ele se rebelou contra Deus. Então, Saulo se rebelou contra a orientação divina. E Saulo, por ter desobedecido a Deus, através do profeta Samuel, o qual disse que Deus iria lhe tirar o reino. O seu reino iria lhe ser tirado. E os seus filhos não iriam continuar o seu reinado por causa da sua desobediência. Então nós vemos o profeta Samuel abandonando Saulo, porque este desobedeceu a Deus, desobedeceu ao profeta. Então nós vemos Samuel saindo do reino de Saulo e abandonou Saulo. Então Samuel, ele foi orientado, foi guiado por Deus até um jovem chamado Davi, o qual nós vamos falar. Davi era o escolhido de Deus, era um jovem segundo o coração de Deus, um jovem que era pastor de ovelhas. E então o profeta Samuel ungiu Davi e disse que ele iria ser rei no tempo certo, que ele iria ser o sucessor do rei Saulo. Samuel, ele ungiu então Davi. E então este cresceu, este se tornou um grande soldado. Ele pertenceu ao exército de Saulo. Nós vemos que Davi vence Golias, todos nós conhecemos essa história. Nós vemos Davi era um jovem, ele cresceu. Ele estava a crescer, ele era um grande soldado do exército. Então nós vemos aquele jovem crescendo. Irmãos, tudo aquilo que Davi fazia bem. Onde Davi punha as mãos era abençoado, porque Davi era abençoado, Deus estava com ele. Deus tinha ungido Davi. Então tudo aquilo que Davi fazia bem, Davi era abençoado. E então o Saulo, o rei, ele começou a invejar Davi. Ele começou a olhar para Davi, por tudo aquilo que Davi fazia bem. Então Saulo, no seu coração, começou a odiar
Saulo começou a odiar Davi, e então ele começou a ter vontade de matar o jovem Davi. Por várias vezes, Davi, irmãos, ele teve que fugir do reinado de Saulo, porque se ele não fugisse, ele era morto. Então ele fugiu. E nós vemos, irmãos, que Davi teve a oportunidade de matar o rei Saulo, mas Davi sabia que não podia tocar no ungido de Deus, porque Saulo, querendo ou não, ele tinha sido ungido de Deus. Então Davi discernia, sabia que não podia tocar no ungido de Deus, sabia que Deus iria cumprir a sua promessa no tempo certo. Então Davi confiou em Deus, Davi esperou em Deus, Davi se deleitou em Deus. Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei, mas ele não matou. Irmãos, Davi podia ter matado. Davi sabia que iria ser rei, que iria ser o sucessor de Saulo. Davi teve a oportunidade de o matar. Teve a oportunidade de o matar e tomar a sua coroa e ser realmente rei, mas não. Davi esperou o tempo certo, esperou a hora certa, confiou em Deus, que Deus iria cumprir a sua promessa. Então Saulo, ele acaba por morrer, e Davi então tomou a coroa de Saulo e tomou o seu reinado. E então foi consagrado finalmente a rei. Davi, irmãos, ele era um grande homem. Davi era um grande homem de Deus. Davi foi aquele que escreveu o livro de Salmos, um livro abençoado, as suas orações, as suas confissões tremendas, irmãos. Davi, ele foi um grande rei, um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não deixou de pecar. Davi não deixou de transgredir. Ele pecou feio, irmãos. Ele cobiçou a mulher, a esposa do seu melhor amigo, chamado Urias, soldado do seu exército. Então Davi tomou a mulher de Urias, chamada Batseba, tomou a sua mulher, teve relações com ela, adulterando, enquanto Urias estava batalhando por seu reino, batalhando por Davi, por seu rei. E como Davi não conseguiu esconder o seu pecado, então ele teve que mandar matar Urias. Davi mandou matar Urias. E então ele ficou com a sua mulher, Batseba. Esta estava à espera de um filho, o qual ele, não podendo esconder o seu pecado, ele teve que matar Urias. Então Davi ficou com Batseba e tomou ela como sua mulher, como sua esposa. Então adulterando e pecando contra o próprio Deus, aquele que ele tinha posto como rei, como governador. Então ninguém, irmãos, sabia aquilo que Davi tinha feito. Aquilo foi feito no oculto, mas Deus estava vendo, Deus viu. E então Deus alertou o profeta, um profeta chamado Natanael, o qual foi ter com Davi e chamou a atenção a Davi e disse que Deus tinha visto tudo aquilo que ele fez. E então Natanael declarou que o filho que Batseba e Davi estavam à espera, que Deus iria o matar, pois era o fruto do seu pecado, o fruto do pecado daquele casal, o pecado de Davi e de Batseba. Mas que por causa de Davi ser um grande rei, um homem que foi realmente fiel a Deus durante muitos anos, por causa da misericórdia de Deus e do seu amor por Davi, Deus prometeu dar outro filho àquele casal, a Davi e Batseba, do qual seria chamado Salomão, e queria ser
Salomão, o sucessor de Davi em seu reinado, o qual ele iria edificar o templo de Deus, chamado Templo de Salomão, Templo de Jerusalém. Então a pergunta é: por que é que eu fui buscar esta história? Davi, irmãos, ele era um homem de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado. Mas ele não deixou de pecar. Ele não deixou de cobiçar. Ele errou, irmãos, e pagou caro. Ele pecou e sofreu as consequências. Mas tem uma coisa, irmãos. Davi, ele errou. Ele pecou. Ele sofreu as consequências, mas Davi, ele reconheceu o seu erro. Davi, ele reconheceu o seu adultério. Ele reconheceu e ele se humilhou e ele pediu perdão a Deus. Ele se humilhou, ele chorou na presença de Deus, ele se humilhou na presença de Deus, ele se sacrificou na presença de Deus, ele pôs a boca no pó diante da presença de Deus, ele confessou, ele deixou e ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele teve que reconhecer o seu pecado, ele teve que reconhecer a sua transgressão contra Deus, e Deus, em sua enorme misericórdia, tirou-lhe um filho, mas deu-lhe outro, chamado Salomão. Então, nós precisamos entender, irmãos, que todos nós podemos cair. O homem pode cair. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que pensa está em pé, vigie para que não caia. Aquele que pensa está em pé, cuide, vigie para que não caia. Irmãos, o cair é do homem. O homem pode cair sim. Mas nem todos reconhecem que caíram. Nem todos reconhecem que caem. Que caíram. E aí está a diferença. É preciso reconhecer. Se não reconhecemos, Deus não nos pode levantar. Será impossível. É impossível para o homem se levantar sozinho. O homem, irmãos, quando cai, o homem não tem estrutura para se levantar sozinho. O homem precisa reconhecer. O homem precisa reconhecer que sozinho não é nada. O homem precisa reconhecer que precisa da misericórdia e da graça de Deus. E essa graça, irmãos, a graça de Deus, ela só vem quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós reconhecemos que nós caímos. Que nós precisamos da ajuda divina, que nós precisamos da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós não podemos nos levantar. Que sem ela, nós não podemos e não somos nada. Nem nunca seremos. Mas o problema, irmãos, é que muitas pessoas hoje em dia, elas dão um exemplo de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então muitos dão um exemplo errado. Eles pensam assim: se o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou, então eu também vou pecar. Se Davi errou, então eu também vou errar. Se Davi fornicou, então eu também vou fornicar. Se Davi adulterou, então eu também vou adulterar. Então, pensando assim, é claro que eles vão errar, é claro que eles vão pecar, é claro que eles vão adulterar. Mas esquecem-se que Davi confessou. Esquecem que Davi confessou, Davi reconheceu, Davi sofreu as consequências, Davi se humilhou diante de Deus. E achou a misericórdia de Deus alcançou Davi porque ele reconheceu o seu pecado. Ele confessou. Davi não tinha o pecado, Davi não tinha o adultério. Davi não tinha o pecado, Davi não tinha o adultério como estilo de vida, ele não tinha. Ninguém pode dizer que ele tinha porque ele não tinha. A Bíblia não nos diz isso. Então, quando nós vivemos para Deus, irmãos, quando nós vivemos para Deus, quando nós queremos viver para Deus, nós precisamos entender que Deus é santo, que Deus é perfeito e Ele exige de nós. E não é pouco, Deus exige de nós. Então é preciso entender, irmãos, que o nosso estilo de vida não pode ser o pecado, a fornicação, o adultério, o odiar o nosso irmão. Não! Nós precisamos ser advertidos. Nós precisamos ser advertidos. Quando aqui Deus adverte e dá o exemplo de Davi,
Muitos de nós, hoje em dia, irmãos, nós damos o exemplo de Davi, nós damos o exemplo de Sansão, nós damos o exemplo de Pedro, mas esses homens reconheceram o seu pecado e eles se humilharam na presença de Deus. Então não é por aí. Viver para Deus tem que viver como Deus quer, como Deus exige. Se nós não vivermos assim como Deus quer, então nós estaremos a enganar-nos a nós próprios. E o amor de Deus não está em nós. Pois quem ama, ouve. Quem ama, obedece. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Davi pecou, mas Davi reconheceu, confessou e se humilhou. E então está aí a diferença. Então, meu irmão, pense nisso. Veja que tipo de conversão, que tipo de vida você tem. Que tipo de rotina você tem. Que tipo de vida você tem vivido para Deus? Que tipo de vida você tem vivido para Deus? Se você tem andado na santidade ou pecando contra Deus e transgredindo contra Deus? E dando o exemplo desses grandes homens de Deus que reconheceram o seu pecado, que pecaram, mas que sofreram as consequências, mas reconheceram o seu pecado e mudaram a sua forma de viver. Então, irmãos, que nós possamos realmente deixar o pecado, que nós possamos realmente entender que nós não podemos viver mais vivendo para o pecado como estilo de vida, mas que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos espirituais e então nós vivemos pela fé. E quando nós pecamos, nós temos que nos chorar, nós choramos, nós nos humilhamos, confessamos e somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo, o qual nos limpa de todos os pecados e de todas as iniquidades. Irmão, que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração, em nome de Jesus, que nós possamos realmente reconhecer como Davi reconheceu e achar a misericórdia de Deus, e que nós não venhamos dar o exemplo desses homens, porque esses homens sofreram as consequências. Então, que nós possamos abrir os olhos e entender aquilo que Deus nos chama para fazer e para viver, em nome de Jesus.